Bom dia a todos. É muito bom a gente poder estar reunidos aqui, né, como igreja. E quero agradecer a cada um de vocês aí que saiu nessa manhã fria, né? Bom dia também ao pessoal que está em casa aí, né, que está seguindo a gente aí pelo Facebook. Que Deus possa estar, né, aí contigo também, assim como está conosco aqui. E que esse culto seja, né, uma bênção na sua vida e aqui para todos nós também. Queria convidar você a ficar em pé. A gente está começando com uma palavra de oração. Senhor, nosso Deus, nós te louvamos porque podemos estar aqui, né, reunidos em teu nome. Louvamos porque nesta manhã podemos estar de portas abertas, né, e quem quiser pode se achegar e louvar, agradecer o teu nome e também aprender um pouco mais da tua palavra. Temos passado por momentos difíceis, mas sabemos que o Senhor está conosco em todo o tempo. E estamos aqui nessa manhã para te louvar, para engrandecer o seu nome, para te agradecer pelas bênçãos derramadas. E coloco nas tuas mãos, Pai, todo esse culto, a palavra do Senhor, também a palavra que vai ser trazida às crianças, né, que possa estar nos abençoando, nos edificando, Pai, ainda mais nessa manhã. E coloco nas tuas mãos esse momento que vamos ter de louvor, que o Senhor possa estar recebendo como um som suave, né? E o Senhor receba porque é a nossa maneira de demonstrar o nosso amor, a nossa gratidão a Ti, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E é isso que eu te peço e coloco nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Temos passado aí por momentos difíceis e acredito que muitos, né, já souberam da notícia, né, que saiu ontem no final da tarde, né. Então a gente acabou recebendo um decreto aí que começa a valer a partir do dia de amanhã, né, do dia 15, e aonde, né, por alguns motivos aí que vocês já devem saber, né, a Prefeitura de Curitiba decidiu voltar atrás e fechar novamente, né, os cultos presenciais. Então, né, sinto-se privilegiado, né, por estar aqui essa manhã, né, porque vamos ter somente mais o culto à noite e quando voltará a gente não, quando vai voltar os cultos a gente ainda não sabe, mas a gente, né, vamos estar aí tomando as decisões aí, como temos feito desde o dia 15 de março, temos seguido, né, aquilo que o governo do estado ou a prefeitura de Curitiba tem nos impostos. Então a gente tem seguido, né, à risca, né, todo culto aqui, toda essa divisão que está tendo nas cadeiras, tudo aqui, tudo é normas, né, que vindas de cima e temos seguido à risca, né. Sabemos que não foi por nosso motivo, né, que estão fechando, mas, né, enfim, temos que obedecer e assim vamos, né, honrar a Deus também. Então, a partir de amanhã, né, vem novas regras aí. Eu vou estar mandando depois aí para vocês o decreto, né, por completo. E assim que houver mudanças, a gente vai se avisando, vai conversando. E com tudo isso, né, a gente fica um pouco ansioso. Eu falo por mim, né? Estou abrindo meu coração aí para vocês, né? Falo por mim que às vezes a gente fica preocupado com o dia da manhã, preocupado com o que vai acontecer, com como vai ser, né? E agora, né? E temos passado algum tempo já bem de dificuldade. E um versículo sempre me acompanha. Posso me tornar repetitivo até para vocês, mas todas as vezes que eu leio ele para você, na verdade não é para você, é para mim. A gente passa por dificuldades, fica um pouco ansioso, preocupado, né, com o dia de amanhã. Mas lá na palavra do Senhor diz assim, em Filipenses 4:6. Leio para vocês, mas primeiramente para mim, né?
Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Não andem ansiosos por coisa alguma, por um vírus, por um trabalho, por um problema de saúde, por um problema financeiro. Tudo isso, né, está nesse versículo. Coisa alguma pode deixar eu e você ansioso. Só que é difícil, né? Eu falo, corre sangue por essas vezes. E às vezes fica difícil a gente, né, não ficar ansioso. E aí ele continua dizendo que a paz, né, que excede todo o entendimento, guardará o coração de vocês em Cristo Jesus. Amém? Que eu e você, a gente possa, né, confiar no nosso Deus, porque Ele vive. E é porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Não vou me preocupar, porque Ele sabe de todas as coisas e tem cuidado de mim, tem cuidado de vocês. Amém?
próxima música que a gente vai estar cantando é Meu Deus, me sondas. E aqui fala sobre um amor que eu e você temos recebido, sem ao menos merecer. Temos falhado, né? Mas mesmo assim o Senhor não nos abandona e tem cuidado de nós. Meu Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar. Em todo tempo eu sei, me amas, eu sei, me amas. Posso-me diante da cruz, vejo o sangue de sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma, eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, meu caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, meu caminho abriu,
amou primeiro. O Senhor mandou seu filho para morrer em meu lugar. O Senhor sacrificou o seu filho pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Que amor é este? Amor incondicional? Amor que a gente não vê neste mundo? Louvamos ao Senhor pelo seu amor por nós. Louvamos porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E estamos aqui nesta manhã, Pai, agradecendo e louvando ao Senhor, porque o Senhor vive. E é porque o Senhor vive que eu posso crer no amanhã. E é porque o Senhor está vivo que estamos aqui. Queremos colocar nas Tuas mãos, Pai, as nossas vidas e todas as nossas ansiedades, tudo aquilo que nos preocupa, que o Senhor possa estar cuidando, nos ajudando, Pai, a superar toda essa fase difícil que temos passado. E mais do que isso, que eu e os nossos irmãos aqui, meus irmãos aqui, que a gente possa estar aprendendo, né, com essa dificuldade, com a adversidade. Sabemos que contigo nós vamos sempre estar aprendendo, sempre ser pessoas melhores. E que o Senhor derrame das suas bênçãos sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos aqui podem se sentar. E agora, né, vamos estar passando aí um videozinho aí do Ministério Infantil, né? Chama as crianças aí. Você que está em casa aí, chama as crianças aí para a sala. E, né, você pode estar assistindo aí ao vídeo das crianças. E logo após vamos ter a meditação, a pregação aí com o pastor Joel. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o nosso vídeo será especial, porque vamos homenagear algumas pessoas importantes da nossa igreja, os nossos pastores. E como hoje é o segundo domingo de junho, é o dia do pastor. E para homenageá-los, nós temos algumas participações especiais. Vamos ver? Feliz Dia dos Pastores. Que Deus abençoe muito vocês e que vocês continuem levando a palavra de Deus para todos. Um beijo, tchau. Feliz Dia dos Pastores. E se teu pastor. Papai do céu, obrigado pela vida dos nossos pastores. Em nome de Jesus, amém. Olá, gente. Eu vou fazer hoje uma homenagem para os pastores e eu vou tocar flauta. E o nome da música que eu vou tocar em flauta é Meu Pastores. Então vamos lá. Parabéns, pastores. Feliz Dia dos Pastores. Parabéns pelo seu dia de pastor ao seu cinto e Horst e Joel. E Quem que é esse aqui, filho? Quem que é esse filho? com Lucão? Parabéns! Hoje no culto dos missionários não vai fazer falta R$1 do bolso de vocês. Tragam aqui. pastores, tudo bem? Parabéns pelo seu dia. Continue abençoando. Fala. Parabéns pelo dia do pastor, papai Lucas. Tamo junto. Tem uma coca? Obrigada, pastor. Horst, Joel e Lucas, por abraçarem o ministério com esforço e dedicação. Que Deus abençoe vocês com muita saúde e felicidade. Quero deixar também um versículo. Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes. Continuem do Senhor, pois vocês sabem que o esforço nesse trabalho sempre traz proveito. 1 Coríntios 15:58. Hoje eu vou fazer uma homenagem a todos os pastores da IEB. Quero parabenizar todos os pastores da minha igreja que se dedicam com amor
e fidelidade que Deus lhe confiou. Em nossas orações pedimos para que o Senhor sempre guie os seus passos em tão linda missão. Parabéns a todos os pastores da IEB. Então, irmãos do almoço sustância domingo. Boa, boa, boa. Parabéns, pastor! Parabéns, pastores! Oi, tudo bem? Meu nome é Marina e o meu é Murilo. Nós estamos aqui para parabenizar vocês por vocês ensinarem a palavra de Deus para a gente e que Deus abençoe a vida de todos vocês. Feliz Dia dos Pastores! Vamos hoje juntos louvar a Deus. Bom estarmos juntos novamente. Hoje queremos conversar um pouco, um texto baseado na carta aos Filipenses, capítulo 3. Nesse capítulo, Paulo aborda parte do seu passado, presente e do seu futuro. Ele descreve ali seus valores e como isso está afetando a vida dele. Ele vai usar um pouco da linguagem do atletismo, do esporte, nessa passagem, e como ele está participando dessa corrida. Ele tira lições e figuras, tentando explicar algumas realidades da vida espiritual. Vamos começar a partir do versículo 10. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar dentre os mortos. Alguns versículos antes, Paulo, revendo o seu passado, ele declara que ele considera tudo como perda. Algumas versões usam, na verdade, uma palavra um pouco mais forte. Ele considera tudo como excremento. Na verdade, há uma outra possibilidade para essa palavra que, dentro do contexto, se encaixa um pouco melhor. Já veremos isso. Mas Paulo está dizendo que, durante toda a sua vida, ele concebia uma justa com Deus, mediante certas práticas, certas características que ele possuía, com certas ações. De alguma maneira ele achava que essas coisas não há uma relação correta, aquilo satisfaria a lei de Deus. E ele descobre que aquilo não é suficiente, aquilo é incapaz de aproximá-lo e fazê-lo entrar numa reta relação com Deus, satisfazer a justiça perfeita de Deus. E por isso ele vai descobrir, e ele faz essa declaração, e é o tema que nós vamos nos concentrar hoje, a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ele considerou todas essas coisas como perda. Também essa palavra, que em algumas como esterco, perda, essa palavra também era usada para aquela comida que era lançada aos cães. Aquele resto de comida, aquilo que sobrou do almoço. E essa
palavra também era usada nisso, e ela tem um certo sentido, porque no versículo 2, Paulo faz um alerta à igreja e falando da ação dessas pessoas. Cuidado com os cães. Naqueles dias os cães não tinham a mesma proximidade que temos nos nossos dias de hoje. Naqueles dias os cães desprezados, e aqui está fazendo um elogio de determinado grupo de pessoas. Ele fala: cuidado com os cães, cuidado com esse mal, cuidado com a falsa. Eram pessoas que queriam trazer a prática do evangelho, do cristianismo, ações e comportamentos referentes à velha aliança, as quais Paulo já nos ensina que elas não tinham mais sentido, não estavam mais em vigor. E por isso faz mais sentido que eu considerei tudo como essa comida que serve para cachorro comer. Essas coisas do meu passado já não têm mais significado e valor. E Paulo está alertando então. Ou seja, todo aquele esforço, todo aquele empenho com que ele queria entrar nessa reta relação com Deus, já não tinha mais sentido. Era puro desperdício, algo que só servia para o lixo. Ele renuncia a todas essas coisas, porque ele descobre, e assim ele declara no versículo 9, e ser encontrado nele, Jesus Cristo, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus e se baseia na... Essa é a realidade que Paulo descobriu, e a sua justa relação com Deus então se baseia na fé. Ela é obtida porque Deus a dá, porque Deus a concede graça. Paulo está, como se dissesse, a partir da minha experiência para vocês, que o caminho que eu estava era errado e fútil. Vocês jamais vão chegar a uma justa relação com Deus mediante esses esforços de obediência. Não vão poder. Eu quero ganhar, como ele falou no final do versículo 8, eu quero ganhar Cristo. É o caminho da paz, Deus, mas é o caminho da graça. Assim, Paulo está colocando para a gente que o Evangelho é mais do que um punhado de verdade e dogmas, mas é uma pessoa, é Jesus Cristo. E Paulo então está nessa contexto reforçando e realçando a suficiência e a maravilha do supremo conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. O conhecimento feito pela graça de estar em paz com Deus. E ele encontra tudo isso, conhecer. A palavra conhecer, conhecer a Cristo, quero conhecer a Cristo, é uma palavra que demonstra um conhecimento não apenas a partir da percepção pessoal, da observação, mas ele é baseado na verdade. É um conhecimento que leva a um relacionamento muito pessoal, muito íntimo. Então, cristianismo não é apenas um relacionamento baseado em doutrinas. A doutrina é importante, mas é um relacionamento com Jesus Cristo, íntimo e pessoal. Um conhecimento não apenas intelectual, mas pessoal com Jesus Cristo. E Paulo começa declarando isso, conhecer a Cristo. Então Paulo não era apenas motivado impulsos méritos próprios, humanos. Ele descreve isso como algo inútil e sem valor, mas a sua vida agora estava devotada a conhecer a Cristo. E é assim que ele começa o versículo 10. Quero conhecer a Cristo. O seu viver era uma identificação total. Não era a sua herança, a sua escolaridade, seus empreendimentos, o seu zelo, a sua nacionalidade, o seu conhecimento.
tudo aquilo que era tão importante até aos olhos da sua nação e da sua religião passada. Quero conhecer a Cristo. Mas Paulo continua no versículo 10, quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição. Quero conhecer também o poder da sua ressurreição. Paulo agora então está mostrando essa área tão essencial, o poder da ressurreição. E ela não é apenas um fato histórico, algo passado, uma verdade antiga. Está mostrando que é um poder sempre vivo, dinâmico, atual e vital, atuando e operando eficazmente na vida de todo cristão. Lá em João capítulo 11, Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Morra aquele que crê viverá. E, na carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios 4:14, sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. É para andar em novidade de vida, como está em Romanos 6, versículo 4. É eficaz e poderosamente em nossa vida. Essa declaração eu gostaria de ler mais uma vez, está em Efésios capítulo 1, versículo 19 a 21. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-os assentar à sua direita nas regiões celestiais, de todo o governo e autoridade, poder e domínio, nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. É a convicção poderosa da ação do Espírito Santo, em Romanos capítulo 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. É um anseio de conhecer o poder da sua ressurreição na vida dele. É esse poder que torna a vida cristã digna de ser vivida para Deus. Que o corpo humano é algo sagrado. Que a morte já não tem mais poder. A vida nem a morte podem nos separar de Cristo Jesus. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação do seu sofrimento, tornando-me como ele em sua morte. Parte final do versículo 10. Não era apenas um privilégio crer, servir e falar de Jesus Cristo, mas também partilhar dos seus sofrimentos. Aqui mesmo na carta, no versículo 1, capítulo 1, versículo 29, pois a vocês foi dado o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Algumas na carta um pouquinho antes, Gálatas 17. Pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. Paulo aqui estava na prisão, é uma das cartas da prisão, aguardando a sua sentença. Ele não é uma pessoa masoquista que gostava de sofrer e não via no sofrimento uma maneira de purificação, de crescimento, mas algo contingente à sua missão, ao seu posicionamento. Jesus mesmo já tinha falado para os discípulos: olha, se fizeram isso comigo, se me perseguiram, perseguirão vocês. Então, ao contrário, por causa da sua comunhão com Cristo, ele conhecia o poder da vida, conhecia a Cristo, mas estava pronto a sofrer. E ele carregava as marcas de Jesus. Quantas surras, naufrágios, perseguições, apedrejamento.
Mas aquilo não era motivo de entristecimento, mas que de alguma maneira ele se identificava. Os próprios discípulos no livro de Atos, eles falavam que eles foram açoitados, foram presos, perseguidos, e eles estavam contentes por passarem por aquilo por causa do nome que divulgavam e pregavam, que era Jesus Cristo. Então, Paulo termina dizendo essa declaração, agora o versículo 11, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. O que Paulo está propondo aqui não é que a salvação, a vida eterna, vai ser resultado da quantidade ou dos sofrimentos, ou que ele tem dúvidas, uma tímida esperança. Conhecer a Cristo e identificar-se com Ele, participar da mesma experiência, comportar-se como Ele comportou, levar a cruz, morrer, viver a vida dele para sempre. O que Paulo está dizendo é que conhecer a Cristo não é apenas se tornar um perito no conhecimento teológico, teórico, é ter uma experiência vital, conhecê-lo de tal maneira, numa profundidade, que havia uma identificação, uma união com ele, com a pessoa dele. Participar dessas coisas. Paulo então não tem dúvida quanto à certeza da sua salvação e da eternidade. Mas é quando ele faz essa declaração aqui no livro de Filipenses, para de alguma forma alcançar, não importa o que venha acontecer, né, a ressurreição. Não há hesitação no seu coração, não há dúvida nem incerteza. No versículo 12, acompanhe comigo a leitura. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, por isso também fui alcançado por Cristo Jesus. É aqui que Paulo então vai usar um pouco, conhecia essa realidade do mundo dos a carta ali, aqueles jogos chamados jogos istmicos, apenas perdiam em publicidade e conhecimento com os jogos de Atenas. Paulo está consciente das coisas que aconteciam ali, e Paulo vai usar essa figura e retratar algumas coisas da vida cristã. Em outras passagens, ali ele fala sobre luta, guardar a carreira, de lutar segundo as regras. Paulo, então, várias vezes, por diversas passagens, ele vai fazer uso dessas ilustrações que eram de conhecimento de todos. E ele vai usar um pouco, olhar aqui para o atletismo e descrever algumas realidades, essas verdades que ele acabou de declarar, dessas lições espirituais. E ele começa então declarando: não que eu já tenha obtido tudo isto. Tudo isto o quê? É o que nós acabamos de ver no versículo 10 e 11. Eu já não obti tudo isso. Que coisas são essas? Conhecer a Cristo, o poder dessa ressurreição e a participação dos seus sofrimentos. O que quer dizer? Ele está ciente que ainda que ele tem um longo caminho a percorrer. Paulo está numa jornada e ele vai usar uma corrida. Ele não se vê com a taça, com a medalha no seu peito. Ele se vê ainda num processo. Ele está escrevendo as cartas, plantando igrejas, levando pessoas ao conhecimento da verdade, lutando pelo Evangelho, mas ele humildemente sabe: eu tenho muitas coisas a aprender e a crescer. Muitos cristãos parecem e se comportam como que se já soubessem todas as coisas, já tivessem atingido a perfeição máxima, o seu estágio final. Estão satisfeitos e se comparam com outros. Paulo nos ensina algo bem diferente. Ele não se compara nem com ele mesmo ou com outras pessoas. Ele quer conhecer a Cristo, o poder da ressurreição e participar dos sofrimentos dele. Ele não chegou lá, apesar de que ele vai dizer no versículo 15
Todos nós que alcançamos, todos nós que já somos maduros, uma boa evidência da maturidade é a certeza de que precisamos crescer ainda mais. Vivemos num mundo imperfeito. E Paulo, o Novo Testamento, não somente Paulo, mas ele descreve como nós somos bastante imperfeitos. Esse perfeccionismo, e Paulo mesmo declara não que eu já tenha obtido tudo isso ou que tenha sido aperfeiçoado. Paulo declara e está bem ciente das suas imperfeições. A Bíblia usa vários termos como crianças e adultos espirituais, doentes, fracos, fortes, carnais, infantis, jovens, filhos, pais, mancos, enfraquecidos, enfim, vários adjetivos mostrando essas diferentes condições da nossa caminhada. Às vezes estamos correndo, às vezes estamos parados. É um processo, é uma caminhada, às vezes é uma corrida. O autor aos Hebreus fala de uma corrida muito longa, talvez uma maratona. E nesse processo, então, não nos comparamos uns com os outros, mas com Jesus Cristo. A palavra perfeita, ela traz uma ideia, ela é usada de diversas maneiras no Novo Testamento. Ela traz a ideia de maturidade, de algo que está completo. Muitas vezes é uma comparação entre o homem maduro e um jovem, alguém que tem uma mente madura ou alguém que está no princípio do estudo de alguma coisa, alguém que está começando na fé. Então a palavra perfeito traz mais a ideia de alguém que está num processo de maturidade. Por isso a presunção espiritual é um sinal evidente de imaturidade espiritual. O crescimento na fé não começa pela empáfia espiritual, mas o reconhecimento humilde de que precisamos crescer. Por isso Paulo está dizendo, quero conhecer a Cristo. Eu preciso mais. A minha alma tem sede de ti. Quero mais. E nesse versículo Paulo continua dizendo, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. A palavra prossigo aqui é um verbo muito interessante. Ela descreve um esforço intenso de alguém que está no encalço de algo, alguém que está perseguindo. Os gregos usavam esse termo para descrever um caçador que está perseguindo avidamente uma presa. Paulo está nos mostrando aqui que nessa corrida, nessa perseguição que está no encalço de algo, eu prossigo. Não é uma pessoa apenas que está ouvindo palestras, lendo livros, ou está na arquibancada, vendo e torcendo por um time. Paulo está descrevendo de um atleta bem-sucedido que entra no jogo determinado a vencer. Eu prossigo para alcançar. Essa palavra alcançar também, ela traz a ideia de agarrar. Na revista atualizada, na revista corrigida é preso, na revista atualizada é conquistar. Eu quero conquistar. Percebe essa linguagem, né, do mundo do esporte? Eu estou perseguindo algo para conquistar, para agarrar, para me apropriar, pois para isso também fui alcançado, fui agarrado por Cristo Jesus. Pois para isso, novamente essa mesma expressão, como ele falou no início, eu não obtive tudo isso, mas para isso o quê? Para conhecer a Cristo, o poder da ressurreição e a participação no seu sofrimento. É nisso que ele está correndo, para agarrar e se apropriar
dessas coisas. Porque para isso ele foi agarrado e conquistado. Ele quer agarrar aquilo, ou seja, viver de tal maneira que ele seja de acordo com o propósito para o qual ele foi agarrado, conquistado por Cristo Jesus. São palavras muito descritivas. Ser e fazer aquilo para o qual ele foi agarrado e conquistado. Ele vai perseguir tenazmente conhecer a Cristo, o poder da ressurreição e a participação nos sofrimentos dele. Viver segundo esse propósito de Deus. Versículo 13, ele continua afirmando e está dizendo: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Uma coisa faço. Paulo tinha esses olhos fixos, nada o desviava do seu propósito e objetivo. Era um homem totalmente dedicado a essa causa, a causa do Evangelho. Nada poderia distrair, outros interesses não competiam com ele. A sua mente estava voltada inteira e exclusivamente a fazer a vontade de Deus, conhecer a Cristo, conhecer o poder da ressurreição, participar dos sofrimentos dele. Um só objetivo ocupa continuamente o pensamento do corredor, ali na pista de corrida. Ele visa o alvo final. Ele não permite que nada, absolutamente nada, possa desviar a sua rota. O seu propósito é muito claro. Toda a concentração. Nada pode distraí-lo. Distrações, nós sabemos, causam acidentes. Por isso, preocupações mundanas, a falsa fascinação por riquezas, desejos maus, falsas causas humanistas, terrenas, passageiras, cujo valor e significado nada tem a ver com o Evangelho ou com a eternidade, a não ser o seu apelo humanístico. Por isso o salmista diz: dispõe o meu coração para só temer o teu santo nome. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Marta ficou distraída com muitas coisas. Quantas coisas estão competindo com a nossa atenção, chamando a nossa atenção, querendo disputar o nosso tempo, a nossa devoção. E quantas delas sufocam a nossa mente e nos tornam infrutíferos, quando não nos desviam desse propósito maior que Paulo tem para a nossa vida, para a vida cristã. Moody foi um homem muito usado no século XIX. Em 1871, Chicago sofreu um incêndio e ali foi queimado o prédio no qual ele atuava. Ele estava envolvido com a divulgação da escola bíblica dominical, com a Associação Cristã de Moços, com centros evangelísticos, com muitas atividades. E o incêndio acabou com tudo aquilo. E ali ele percebeu. E ele tomou então o propósito de dedicar-se exclusivamente ao evangelismo. Uma coisa só eu faço. Aquilo se tornou realidade para Paulo. O resultado, muitas pessoas continuavam a ser alcançadas para Jesus. Assim é na vida cristã, essa concentração, esse foco. Certa vez Neemias estava no processo de reconstrução dos muros de Jerusalém. Aí o chamaram, era um ardil, uma armadilha, e ele percebendo isso, olha, eu estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não vou poder descer. Neemias tinha um foco, estava concentrado. Paulo então está mostrando essa necessidade imperativa de ter essa direção clara e segura na corrida cristã. Conhecer a Cristo, conhecer o poder da ressurreição e a participação dos sofrimentos dele.
E nesse processo, Paulo então vai dizer, mas como é que isso acontece? Veja ali na metade do versículo 13. Uma coisa faço. O que ele faz? De que maneira ele foca nessa corrida, onde ele está procurando agarrar e onde ele prossegue perseguindo essas coisas? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. É a primeira ação dele, esquecendo-me. O corredor, o atleta da corrida, ele não fica preocupado com as pessoas que ele já ultrapassou. Ele não olha para trás. Isso pode significar muitas vezes a sua própria derrota. Você já viu atletas, principalmente em corridas de curta duração, se ele se distrai e olha para trás, é um instante suficiente para perder a concentração e o adversário ultrapassá-lo. Ele não fica olhando, ele não se preocupa com seus concorrentes, a não ser em correr, fazer a sua corrida, olhos fixos na meta de chegada. O que não toma tempo de Paulo e é foco da sua concentração, principalmente o seu passado. Esquecendo, então ele esquece todas aquelas coisas, o seu conhecimento, a sua religião, os seus esforços, o seu zelo, as suas convicções, as suas perfeições, ele deixa tudo isso para lá. Paulo esquece o seu passado, os seus méritos, para descansar única e exclusivamente na graça de Jesus Cristo. Olhar para trás, muito perigoso. A mulher de Ló já nos mostra isso. Ele não ficou contemplando também as suas glórias, as suas derrotas, as suas tragédias. Todas essas coisas são paralisantes ou inebriantes, quando não destrutivas, remoendo aquilo que não podia mais ser mudado, que pode roubar a alegria, tirar o foco, fazer tropeçar, enfraquecer. José no Egito, ele se casa e tem 2 filhos, e um dos filhos ele chama de Manassés, e ele mesmo declara, Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e de toda a casa de meu pai. Paulo então não queria que nada atrapalhasse a corrida dele, nada que ele pudesse se apoiar do seu passado, que de alguma maneira mudasse, diminuísse a suficiente graça de Deus, a suficiente obra de Jesus Cristo, algo que pudesse manifestar dele mesmo. E em contrapartida, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, Paulo declara, e avançando para as que estão diante de mim. Avançar aqui também é uma palavra do mundo do esporte, do mundo do atletismo. Você já viu quando na linha de chegada o atleta, algumas vezes ele está ali correndo junto e ele projeta o corpo, projeta o seu peito, a sua cabeça para chegar antes. A palavra avançando aqui é exatamente essa atitude, essa inclinação para frente, onde ele se projeta para chegar, alcançar a sua meta. Novamente, ele vai dizer no versículo 14, prossigo para o alvo. É a mesma palavra que nós vimos ali no versículo 6. Ele está eu persigo, eu vou em encalço deste alvo. Um atleta, ele não aprende a correr lendo os livros, assistindo um grande campeão. O atleta é aquele que se prepara, que entra no jogo e que se ajusta para se tornar altamente competitivo. Ele é determinado em vencer. É interessante, parece que Paulo aqui faz um pequeno jogo com a sua própria vida. Aquele que fora o perseguidor da igreja, agora ele se vê como um perseguidor de conhecer a Cristo, como um caçador
Ele quer essa vocação, conhecer a Cristo. Prossigo para o alvo. Essa é uma palavra bastante rara. A palavra aqui, alvo, significa aquela marca no final da corrida, no qual o atleta fixava o seu olho, o objetivo final, a fita final, aquele lugar onde o atleta dirige o seu olhar. Paulo está descrevendo aqui é quando o atleta termina aquela sua curva final e ele toma aquele fôlego e tira todas aquelas forças e dá aquele esforço final de chegar na frente. Ele está divisando a linha final e todo o esforço ele encoraja. Paulo é uma pessoa determinada. Antes em perseguir a igreja, agora em conhecer a Cristo, em seguir a Cristo. Ele está totalmente dedicado. É esse esforço, então, onde ele com toda a vontade se inclina, busca agarrar essas coisas para o qual ele foi conquistado. Conhecer a Cristo, o poder da ressurreição e a participação. Que visão que Paulo dá. O cristão deve ter essa determinação para lutar pelo reino de Deus, por pregar o Evangelho. Se o cristão usasse a mesma determinação como nós vemos nos últimos dias, pelo estudo, no trabalho, para conseguir dinheiro, no esporte, hoje em dia pelas causas políticas, ideológicas. Você já imaginou se como cristãos tivéssemos essa determinação e esse foco em conhecer a Cristo, experimentar o poder da ressurreição, poder partilhar do sofrimento deles? Que impacto nosso testemunho e vida teriam? Quantas horas as pessoas têm gasto nas mídias, discutindo tantos assuntos, muitas vezes sem postar um texto sequer da palavra de Deus? Cristãos se comportam como leões para defender causas terrenas, passageiras, mas se mostram tão fracos, covardes ao se posicionar pelo Evangelho. No perfil se coloca ante isto, ante aquilo. Todo mundo tem que ser ante alguma coisa nos nossos dias. Coloque apenas que você é um discípulo de Jesus, que você é um cristão. E você vai perceber então, e você vai partilhar um pouco do sofrimento e da perseguição que Jesus Cristo, Paulo e tantos outros têm sofrido. Mas Paulo fez isso e ele termina dizendo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Em outras versões está pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O atleta naqueles dias recebia uma coroa que logo murchava. E Paulo, falando um pouco sobre isso, ele diz lá em 1 Coríntios 9, versículos 24 a 27, exatamente sobre isso ele descreve. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Correr de tal modo. Que modo é este? Paulo não mostrou ali no texto que nós estamos estudando. Conhecer a Cristo, conhecer o poder da ressurreição, partilhar dos sofrimentos, essa identificação profunda com Jesus Cristo. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado
Em algumas versões está desqualificado. O atleta deveria competir de acordo com as regras. Paulo está dizendo que ele não corre sem alvo, sem objetivo. Ele submete a sua vida aos controles. Todo atleta em nossos dias ele tem que se submeter aos controles, competir de acordo com as regras. Ele se fortalece naquelas áreas onde ele é mais fraco. Ele descobre as suas fraquezas e desenvolve. Paulo então está determinado a estar nessa corrida, totalmente dedicado. Sua aspiração completa e foco é Jesus Cristo. O prêmio, como Paulo nos disse, para sempre. É nisso que Paulo está focado. Ele disse ali então, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Como você tem estado nessa corrida? Alguma parte que é fraca, que precisa de um trabalho especial? Um atleta de natação, por exemplo, para diminuir 1/10 de segundo do seu tempo, ele precisa desenvolver seus músculos, sua respiração. Qual área na sua vida está atrapalhando sua boa desenvoltura? Quando alguém toca nesta área, como é que você reage? Ou você prefere esconder? Fazer de conta que nada está acontecendo? Você tem orgulho das suas ideias e seus ideais? Quando alguém não compactua com a sua ideia, pensa diferente, ou até mesmo discorda, no que essas pessoas se tornam para você? Inimigos, a serem odiados, desprezados, marginalizados? Para Paulo, o foco era conhecer a Cristo, conhecer o poder da ressurreição, partilhar dos sofrimentos dele. Essa era a identificação. E por isso nada poderia demovê-lo, nada poderia distraí-lo dessas coisas. Você se orgulha das suas realizações, faz propaganda e alarde das suas conquistas e vitórias, ou está convencido e feliz de que no Senhor o seu trabalho não é vão? E não faz a menor diferença se ninguém ficar sabendo daquilo que você fez, daquilo que você é. Como tem sido a sua corrida? Qual é o foco? Os aplausos, os apupos dos torcedores afetam você? Deixam irritado ou quem sabe te enche de orgulho, fascinação? Como tem sido a sua corrida? Você consegue detectar aquilo que tem atrapalhado? O mau uso do tempo? 3, 4 horas de WhatsApp, Facebook, Instagram? 5 minutos de Bíblia e oração? Paulo tinha uma determinação, um foco. Ele perseguiu isto e se dedicou e morreu por isto. Nada o demoveu, nada o distraiu. Conhecer a Cristo, conhecer o poder da ressurreição e partilhar dos sofrimentos. Essas coisas que estão ali no final da nossa carreira, essas coisas devem nos impulsionar. Essas coisas nas quais nós devemos focar a nossa corrida, a nossa dedicação, o nosso tempo,
nossas lágrimas, o nosso suor, conhecer a Cristo. Ou como Paulo disse, nada pode se comparar com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Que causa, que ideologia, como você pode ou pretende gastar o seu tempo que possa se comparar com a sublimidade de conhecer a Cristo, de ganhar a Cristo? Deus abençoe a vida de vocês. Vocês sejam fortalecidos nessa semana. Um bom domingo para vocês. Que palavra, hein? Que eu e você, a gente possa estar sendo desafiado aí. Nos policiar. E cuidar, né, de tudo que nós temos corrido atrás. Como que está a nossa carreira. E a gente vai cantar mais uma música. Queria convidar você a ficar em pé. Eu, nas duas primeiras músicas, acabei esquecendo, né, de falar para você que trouxe sua oferta, né, para aqueles que estão presentes aqui, trouxe sua oferta, e se você quiser, você pode estar depositando ali. Pode ser durante a música ou até mesmo ao final. E aos irmãos que estão em casa, estão em possibilidade também de contribuir aqui, né, presencialmente, você pode estar entrando em contato com a gente pode buscar, você pode fazer uma transferência também. Né, temos que honrar nossos compromissos aqui. Então, contamos aí com a colaboração de cada um de vocês. Tá certo? Então vamos cantar Espírito de Deus, que você possa estar pensando realmente, fazendo desta música uma oração a Deus. Amém? De
agradecemos pela tua palavra. Louvamos ao Senhor pela vida dos nossos pastores. E agradecemos, né, porque o Senhor falou através da vida do pastor Joel a nós nessa manhã, a todos que estão aqui, aos que estão em casa. E que a gente possa estar levando a sério o Senhor. Que a gente possa estar buscando cada vez mais, se dedicando ao Senhor. E que o Senhor nos oriente, que o teu Santo Espírito possa estar nos orientando, nos ajudando, Senhor, falando conosco, nos direcionando, Pai, que a gente possa estar cheio do teu Santo Espírito. É isso que eu te peço e coloco nas tuas mãos, Pai, que o Senhor possa estar abençoando o nosso dia, o nosso domingo, e a nossa volta para casa aqui também. Que o Senhor cuide, Pai, da nossa saúde, cuide da saúde de cada irmão aqui, cuide do lar de cada um de nós aqui. Pedimos as suas bênçãos, Pai, sobre esse dia, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. O Senhor possa estar abençoando todos vocês aí. Um ótimo domingo. E a gente vai mandando as informações aí para vocês de como vamos proceder, né? Mas os cultos, né, continuarão, né, sendo transmitidos pelo Facebook. E eu queria pedir, né, a cada um de vocês assim, que vocês posso estar prestigiando. Eu tenho certeza que vocês têm assistido, mas que vocês também possam desafiar aos outros irmãos a estar assistindo, porque o pessoal que tem feito aqui tem investido tempo, tem dedicado do seu tempo, tem corrido até riscos, né, de estar saindo, né, no momento onde devemos ficar em casa. O pessoal tem saído, tem vindo aqui, né, tem dedicado tempo para fazer as transmissões, e a gente gostaria que cada um de vocês prestigiasse e assistisse, né? E mais do que isso, né? Aprendesse da palavra, porque é a palavra que tem sido trazida, né? Aqui tanto no domingo de manhã, tanto na quarta-feira, né? Então, a gente conta com cada um de vocês, né? Para nos ajudar, para nos apoiar, né? Se puder, manda uma mensagem, né, para o irmão, encorajando, incentivando ele. Usa as redes sociais, né, para o bem, e desafie, né, o seu irmão a estar, né, levando a sério, e para a gente poder continuar juntos, bem unidos e muito fortes, né, e levando a palavra àqueles que ainda não conhecem. Amém? Um ótimo domingo a todos. Deus abençoe.